Olá, sou Marashi. Cave Story é um jogo interessante. Ele foi um jogo indie quando os jogos sints não eram comuns, e a ideia de um jogo indie era sinônimo de insanidade. Fuku 2004. Daisuke Amaya é o nome de japonês que traduz essa ideia. Ele passou 5 anos fazendo o jogo no seu tempo livre, sem pensar em lucros ou fama. Ele postou o jogo 2004 em seu site, mas foi quando lançou uma tradução para inglês que o jogo explodiu. Em 2010 foi lançada a versão para Wii, mais tarde no mesmo ano foi lançada a versão 3D para 3DS e o Cave Story Plus, lançado no Switch e na Steam, que é uma versão melhorada do jogo original, tendo pixel art de alta resolução e algumas trilhas sonoras diferentes. Mas no geral todas as versões são o mesmo jogo no modo história. Bem, o motivo desse sucesso é bem simples. O jogo é bom. O jogo mistura um pouco de plataforma 2D convencional com Metroidvania e umas pitadas de RPG. A jogabilidade é fácil de aprender, sendo uma plataforma 2D clássico, mas com um sistema de níveis nas armas, com cada uma aumentando o poder da arma, mas eles vão perdidos quando se leva dano. Enfrentando as armas, o jogo possui uma variedade boa, indo de uma pistola comum, lança-míssil, lança-chamas, bolhas, espadas e por aí vai. Além das fases, os inimigos serem bons. Os inimigos comuns são o que se espera. Bosses não são mega complexos e nem muito fáceis, estando no intermédio perfeito. Os gráficos em pixel art são belíssimos e contribuem para o charme do jogo. Ele possui um estilo cartunesco que é simples, mas atraente. Cada versão do jogo traz suas próprias peculiaridades, enquanto o Cave Story Plus traz uma pixel art de alta resolução. A versão 3D do Nintendo 3DS, obviamente 3D Science em 3D, que é meio estranho, às vezes os inimigos se misturam no cenário, ou o mapa fica meio estranho, mas a experiência é legal, já que o 3D faz os mapas terem uns detalhes que as outras versões não têm. As músicas do jogo é outro destaque. Daisuke Amaya não é um compositor, então ele criou as músicas, então ele criou as trilhas sonoras a partir da sua intuição e do que ele achava agradável. Isso comicamente funcionou. As trilhas sonoras são imersivas e memoráveis. Contudo, o principal do jogo é uma das coisas que dá nome ao jogo, ou seja, a história. Cave Story, tradução literal seria história de caverna. Enfim, o jogo começa com esse cara tentando contatar uma pessoa, depois corta para o personagem principal nessa sala. Sem muita explicação nem nada, você começa a explorar aos arredores, se depara com um caminho fechado, prossegue por outro até que você entra dentro de uma casa de um velho, rouba uma pistola e sai matando tudo que vê pela frente. Quando recebe nova arma, você passa pelo caminho bloqueado e você cai numa fila de mimicas, que são esses furries aí. E o resto, meu amigo, o resto é história. No começo, o jogo parece que vai ser uma coisa bobinha, sem nada de muito especial. Mas com o passar do tempo, o jogo vai se tornando cada vez mais sombrio, apresentando e desenvolvendo bem os personagens, a depender das escolhas do jogador. E é nessa que entra uma das coisas mais legais do jogo. Dependendo de suas ações e escolhas, o jogo muda. Entre trechos que podem se tornar muito mais difíceis ou muito mais fáceis, a depender de como você interage com os NPCs. Essa junção de fatores faz com que o fator replay seja recompensado. Não apenas para fazer as rotas diferentes, mas para usar as armas que muitas vezes ignoramos ou deixamos para trás. É importante falar que o jogo original é em japonês, mas as outras versões têm traduções para outros idiomas, exceto o português, mas se você procurar bem, provavelmente você vai encontrar com uma tradução feita por fã para o nosso português. Além disso, é legal falar que a fanbase não só traduzir o jogo, mas também importar ele para tudo que é plataforma. Se você pesquisar, você vai encontrar uma ROM para PSP, GBA, Game Boy. Você pode dizer que tudo que eu listei é pouco, já que isso é muito comum, principalmente nos jogos simples atuais. Mas o motivo de pontuar isso como algo muito legal é que esse jogo foi lançado e feito na época que jogo indie não tinha o mesmo prestígio de hoje. De qualquer forma, eu aconselho a você que está assistindo a dar uma chance. O jogo original de 2010 e o relançamento mais recente de 2011. Mas o jogo continua parecido que foi lançado ontem. Se você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. Se sim, considere dar um like, se inscrever, compartilhar e todas essas parafucetas aí.